Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Mas eu quero lembrar a todos que nos ouvem nesse instante, hoje é terça-feira, hoje é um dia de terça-feira, quando estou gravando esse vídeo, e amanhã é quarta-feira. Amanhã estarei gravando um testemunho do passado, da minha caminhada no ministério, pregando a palavra de Deus por esse Brasil afora, e eu propus no meu coração, senti no meu coração, de nas quartas-feiras e nos sábados gravar testemunhos. Segunda e terça eu faço uma reflexão, na quinta e na sexta também uma reflexão sobre um texto da palavra de Deus. Porém, na quarta e no sábado eu faço a gravação de testemunhos de fatos reais que aconteceram. Eu tenho um testemunho impressionante para compartilhar com vocês amanhã. Eu tenho certeza que vai chocar seu coração de alegria da manifestação do poder de Deus. Agora eu vou ler com você o texto que eu trago hoje para a nossa reflexão, que está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, onde Paulo diz assim: "Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego." Paulo dizia não ter vergonha do Evangelho, porque muita gente se envergonha do Evangelho. Muita gente, às vezes, quando vê alguém pregando o Evangelho, acha ridículo, acha alguma coisa não boa, mas nós não nos envergonhamos de pregar o Evangelho, porque o Evangelho não são somente palavras, não são somente discursos, não são somente ensinamentos. O Evangelho que está contido na Bíblia Sagrada é o poder de Deus. Aqui mesmo acabamos de ler, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, independente de raça, posição social, não importa. O Evangelho tem poder de penetrar nos corações de todas as classes sociais, de todas as culturas. E o Evangelho, quando é pregado e é aceito, é recebido no coração, ele é o poder de Deus para transformação e salvação numa vida. Nós conhecemos e temos testemunho de vidas transformadas pelo poder de Deus. Pessoas que antigamente tinham uma vida deplorável, uma vida mergulhada nos vícios, nas coisas erradas, no crime talvez, em tantas coisas condenáveis, mas quando o Evangelho é apresentado à pessoa na virtude, no poder, na graça e na misericórdia de Deus, o Evangelho tem um poder, ele traz em si, nos seus ensinamentos, nas suas palavras, traz em si o poder de Deus, traz o poder revelado em Cristo Jesus, o poder que Jesus manifestou no alto madeiro da cruz. Por isso, não nos envergonhamos do Evangelho, sabendo que ele é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, independente de raça, cor, credo. O Evangelho é o poder de Deus, é a manifestação para a salvação das vidas humanas. Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus. A justiça de Deus está revelada nas palavras do Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo, quem são os justos? Os justos são aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, receberam Jesus, foram alcançados pela graça redentora de Jesus. Porque não há um justo, nenhum sequer, diz a Bíblia. Eu não sou justo, você não é justo, mas nós podemos nos tornar justos aos olhos de Deus quando somos justificados pela obra redentora que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Por isso aí somos chamados de justos pelos méritos de Cristo, pela obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aí isso nos torna justos diante de Deus, porque Jesus, através do seu derramamento de sangue, através da sua morte vicária, ele nos trouxe justificação aos olhos de Deus. Por isso que nós precisamos entender que não é uma religião, não é uma seita, não é um dogma, é um ensinamento que vai nos livrar.
quem nos torna justos aos olhos de Deus, justificados, plenamente justificados, com a conta paga, zerada aos olhos de Deus, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz a Bíblia, mas sendo justificados gratuitamente por Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que Cristo justificou as nossas culpas para aqueles que o recebem, para aqueles que o aceitam, para aqueles que entendem a obra que Deus fez, quando em João 3,16, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O desejo de Deus não é a perdição de ninguém. Deus não quer que ninguém se perca. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para que ele pagasse e morresse na cruz do Calvário, justificando o pecado da humanidade. Agora muitos rejeitam, muitos ignoram, muitos se tornam indiferentes às ações de amor de Deus, da bondade de Deus, as manifestações da generosidade de Deus para salvar a humanidade perdida que vive no pecado. Nós vemos como o mundo está hoje, mas nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque o Evangelho, a história de Jesus, a narrativa do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, daquele que entende, daquele que compreende e que abre o seu coração para dizer: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, salva a minha alma e tenha a sua vida transformada pelo poder de Deus. Isso é que nós precisamos entender, porque nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus, não é o poder do homem, não é o poder da religião, não é o poder de uma igreja, de uma denominação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, aproveite a oportunidade e abra o seu coração e diga na sua alma, de dentro de si, diga: Senhor Jesus, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador, e receba-o na sua vida. Peça a transformação, peça a ação do Espírito Santo sobre você e Deus te abençoará. Amém? Nós vamos orar agora mais uma vez. Eu sei que estou sendo ouvido por pessoas de diferentes lugares, são irmãos na fé, amigos, conhecidos, pessoas que estão acessando pela primeira vez esse canal no YouTube, familiares, são diversas pessoas. E eu sei que cada um que me ouve nesse instante representa uma família, representa um lar, representa uma situação. Talvez você represente alguém que está enfermo na sua família, sob tratamento médico. Grande é o poder de Deus para transformar toda situação. Toda e qualquer situação pode ser modificada e alterada pelo poder de Deus, porque o nome de Jesus tem poder e é no nome dele que nós vamos orar agora. Vou pedir pela sua família, pelo seu lar, pelos seus negócios, pelo problema que você está passando, se é que você tem algum. E quem não tem problema, né? Uma luta que você esteja enfrentando precisa de uma vitória. Vamos orar agora em nome do Senhor Jesus, pedindo as bênçãos do céu sobre a sua vida e a vida da sua família. Por isso, se você puder, feche os teus olhos, inclina a tua cabeça e vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus, por estas vidas que me acompanham nessa oração nesse momento. São tantas situações, Senhor, são tantas questões, tantas necessidades que estão sendo apresentadas diante de Ti agora nessa oração. Senhor, em nome de Jesus eu te peço por esse pai de família, por essa mãe de família, por esse filho, essa filha, esse jovem, esse ancião, essa anciã, Senhor, essa criança, ó Deus, essa pessoa que está enferma, sob tratamento médico, estende as tuas mãos e opere e abençoa pelo poder do teu Espírito. Repreende todo ataque do diabo em nome de Jesus. Senhor, estende as tuas mãos para curar, para restaurar a saúde do enfermo, Senhor, fortalecendo o seu organismo e liberando a cura em nome de Jesus. Senhor,
Nós oramos a Ti na certeza de que o Evangelho é o poder de Deus, que nos ensina o Teu poder, a Tua manifestação e a Tua graça. Eu oro a Ti, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito, para a honra e glória do Teu nome e do Teu reino. Amém, Jesus. Amém. Amém? Se você pode crer, Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. Quero lembrar mais uma vez a você, nós mudamos um pouco o sistema, hoje é uma terça-feira, amanhã, quarta-feira, nós estaremos gravando um vídeo contando um testemunho maravilhoso que aconteceu há muitos anos atrás, você vai ficar surpreso de ver como foi que Deus se manifestou. Quartas e sábados é gravação de testemunho. Segunda e terça-feira, e quinta e sexta, são reflexões sobre a palavra de Deus, como nós fizemos hoje, viu? Então, Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.